Querido irmão, querida irmã, que a paz esteja contigo. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo mostrar para vocês a profecia do livro O Grande Conflito de L.G. White, o capítulo O Último Convite Divino, na página 606. Sim, esta profecia que se trata como será pregada a mensagem do terceiro anjo está se cumprindo, e para a honra e glória de Deus está se cumprindo com este ministério que Deus levantou aqui conosco. Deus levantou este ministério, querido irmão, querida irmã, para pregar a mensagem do terceiro anjo em viva voz, nas ruas, nas praças, em cumprimento desta profecia do livro O Grande Conflito. Agora nós vamos ler como L. White profetizou qual seria a forma da pregação da mensagem do terceiro anjo, quando viesse o tempo para ser pregado esta mensagem. Então ela diz, mesmo assim, assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouvira palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Aqui foi bem claro L.G. White explicando a forma que seria proclamada a mensagem do terceiro anjo. Esta profecia está se cumprindo com este ministério, pois a mensagem do terceiro anjo, como está escrito no livro O Grande Conflito, já começou a ser proclamada como exatamente estava predito. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo. Deus os chamou este ministério para nós sair com zelo santo, desmascarando a Babilônia, desmascarando o papado, desmascarando o espiritismo, desmascarando as igrejas que se uniram com o poder civil, fazendo as leis da falsa liberdade religiosa. Tudo está sendo desmascarado nas ruas e praças. As pessoas estão ouvindo a mensagem, e esta mensagem não será silenciada, como está escrito também no outro livro de L.G. White, no livro Profetas e Reis, no capítulo No Espírito e Virtude de Elias. Como Deus prometeu que nos últimos dias, na hora do maior perigo, ele levantaria instrumentalidades humanas para dar uma mensagem que não seria silenciada. Então este ministério foi chamado por Deus para ser pregada a mensagem do terceiro anjo nas ruas e nas praças das cidades em viva voz. Como L.G. White predisse que a mensagem do terceiro anjo não seria com sussurros, não será com sussurros, querido irmão e querida irmã, com a distribuição do mensageiro
silencioso e mudo. Não é pela distribuição de livros que será pregada a mensagem do terceiro anjo. Não será com a distribuição de livros que será dado o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, mas com o mensageiro vivo. Com o mensageiro vivo, obreiros antes qualificados pela unção do Espírito de Deus, sairão corajosamente, sem temer as consequências, nas ruas, nas praças, declarando as palavras que Deus lhes dá, desmascarando o papado, desmascarando o espiritismo, revelando para o mundo qual é o sinal da besta, ou qual é o domingo. É o mensageiro vivo, no espírito e virtude de Elias, como Deus prometeu que faria esta última grande obra, derramaria seu espírito, a sua unção sobre os seus servos, para pregar em viva voz. É assim, querido irmão, que será concluída a obra de Deus. A mensagem do terceiro anjo será como Deus prometeu e já iniciou com este ministério, pregando em viva voz, e continuará a ser pregada a mensagem, porque não será silenciada esta obra que Deus levantou. É o mensageiro vivo, irmão, que proclamará a mensagem do terceiro anjo. É o mensageiro vivo que dará a última advertência ao mundo. Não é o mensageiro silencioso e mudo, como muitos estão pensando que é o mensageiro silencioso e mudo. Muitos estão empenhados na obra do mensageiro silencioso e mudo para desviar a atenção da obra de Deus, o qual é o mensageiro vivo, em viva voz, dando a advertência final, dando o aviso sem temer as consequências. Este ministério que Deus levantou não será silenciado. Este ministério cumprir-se-á a vontade de Deus, porque Deus levantou este ministério e Deus aumentará, sustentará, fortificará, fortalecerá este ministério que Ele levantou para sua honra e grande glória. Louvado seja Deus. Agora assista mais um testemunho da mensagem do terceiro anjo em viva voz, em cumprimento do livro O Grande Conflito de L.G. White. Louvado seja Deus. Amém. Nesta manhã vou explicar para vós o que é o sinal da besta. O selo da besta, para que o mundo inteiro guardem o domingo. Isto é o sinal da besta. O mundo inteiro guardar o domingo é o sinal da besta. O apóstolo Paulo, falando deste período, descreveu como quando eles andarem dizendo paz e segurança, então virá a repentina destruição. O selo da besta, num período que o mundo está promovendo a falsa cultura de paz, a falsa liberdade religiosa, o diálogo interreligioso que une todas as religiões para finalmente todos guardarem o domingo. Com isto foi necessário que saísse o decreto dominical predito em Apocalipse capítulo 13. Como está na profecia, se cumpriu. Saiu no dia 2 de junho de 2020 o decreto dominical, quando o presidente Donald Trump foi perante uma imagem do Papa João Paulo II, adorou a imagem, após a adoração à besta, volta para a Casa Branca e assina
o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa para o mundo inteiro promovê-la, liberando 50 milhões de dólares. O profeta João, ele viu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs indo aos reis da terra, como está escrito em Apocalipse 16, verso 13 e o verso 14, verso 16. Os 3 espíritos imundos indo aos reis da terra para batalhar contra o dia do Deus Todo-Poderoso. Ele viu sair da boca do dragão, isto é, do espiritismo. Ele viu sair da boca da besta, isto é, do catolicismo. Ele viu sair da boca do falso profeta, isto é, protestantismo apostatados. O mundo inteiro se dividirá em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim, Deus reivindicará a sua lei e livrará o seu povo, e todos aqueles que se posicionaram do lado da besta e da sua imagem, se posicionaram para ser rebelde contra o evangelho eterno de Cristo, para transgredir a sua santa lei, guardando as leis dos homens, exaltando o domingo em lugar do santo sábado, serão extirpados pela presença do nosso Deus, com o derramamento das 7 últimas pragas e pelo esplendor da sua segunda vinda. Então, gente, esta é a mensagem do terceiro anjo. Este é o aviso que o domingo é o sinal da besta. É nós aceitar Cristo. Cristo é aquele que cancela os nossos pecados dos livros do céu. Ele, na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na cruz do Calvário, Cristo não estava cancelando os nossos pecados. Ele estava morrendo pelos nossos pecados. A obra de cancelamento dos nossos pecados é o ministério que Cristo está realizando agora no santuário do céu. Cristo está de pé perante a lei que nós transgredimos. Ele está de pé com o incensário perante os 10 mandamentos, o qual nós transgredimos. Aqueles 10 mandamentos que Cristo deu a Moisés, ali foi uma cópia do original, o qual se encontra no lugar santíssimo do santuário do céu. Perante esses 10 mandamentos, Cristo está vertido com suas vestes de sumo pontífice, com suas vestes de sumo sacerdote. Ele está perante o grande trono de Deus, à direita de Deus. Em sua presença está o Pai, Deus, o sendo juiz, os santos anjos, as testemunhas. Ora, o juízo investigativo está em andamento. É o tempo do refrigério, o qual Pedro esperava, este tempo do apagamento ou cancelamento ou removendo os pecados dos livros do céu. Os pecados do povo de Deus, aqueles que foram fiéis a Deus, que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados, estão sendo removidos dos livros do céu, e seu nome permanecerão eternamente no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus! E o que será daqueles que não se arrependem de seus pecados? O que será daqueles que não fazem o concerto com Deus e com Cristo? O que será daqueles que não quer aceitar este ministério, o qual Cristo está realizando no santuário do céu, como o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus? O que será para aqueles que não receber este benefício da ministração que
Cristo está realizando no santuário do céu. Será isso aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Os seus pecados permanecerão escritos nos livros do céu e seus nomes postos no livro da morte, e eles serão julgados segundo aqueles pecados que eles fizeram contra a santa lei de Deus, e receberão o castigo da condenação eterna, isto é, a segunda morte. Eles serão julgados e serão merecedores da segunda morte, a morte de fogo, de enxofre. E é não somente isso, mas antes que eles vão para o lago de fogo, os seus pecados serão expostos para toda a humanidade ver o que eles fizeram escondido do Pai. O que eles fizeram escondido da mãe, da esposa e do esposo. Será uma vergonha horrível os seus pecados serem expostos e ainda mais serem condenados a sofrer o dano da segunda morte. Mas para aqueles que se arrependem, para aqueles que confessam seus pecados e os deixa, é como eu já disse, serão cancelados os pecados dos livros do céu e seus nomes postos para sempre no livro da vida. Permanecerão para sempre os seus nomes no livro do Cordeiro, e eles serão dignos da vida eterna, para ter uma vida que se mede a vida de Deus. Louvado seja Deus!